Bem-vindo ao Maestria da Mente Podcast, onde abordamos o que há de melhor na neurociência e no comportamento humano. Oi, Oi, Vitória, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo certo. Você tá me ouvindo bem? Que eu tô testando esse fone aqui pela primeira vez. Não, amor, tava testando luz aqui pela primeira vez, botei uma camiseta na frente da luz, espero que não pegue fogo. Não, tá, Tudo, tá, tudo tá vai ótima certo, essa imagem. Tá muito boa. não é? Tem uma camiseta Ninguém na sabe frente da disso. luz. Ninguém sabe os bastidores. Ninguém vê os bastidores. Aqui eu tô plena, atrás de mim tá um caos, mas tá tudo certo, a gente se encontrando aqui, isso que importa. Como é que você tá? Tudo Tudo bem? tranquilo, já acompanhei a sua introdução, falando sobre a temática da live, sobre a sua experiência de ter sido hipnotizado. Então, acho que já dá para a galera já ter uma noção do que a gente vai falar sobre hipnose, ansiedade, quanto a hipnose pode ajudar, né, nessa questão que muitas pessoas estão vivendo, não só de uma maneira funcional, que a ansiedade é Sim. inerente a todo ser humano, mas em relação a esse transtorno, né, de ansiedade que muitas pessoas podem estar vivenciando e aprender como é que a hipnose pode ajudar. Sim. Fiz uma introdução à altura. Pô, muito boa, perfeita, Eu não sou o perfeita. que a experiente nas lives, então eu não tenho o quê? Explicar um pouquinho como é que era. Mas acho que o mais importante é a gente bater um papo mesmo. Na última vez que eu fiz uma live, semana retrasada, acho que foi, com a Max Tovar, foi muito legal, porque muita gente comentava falando, cara, eu me identifico. Eu também me expus um pouquinho, contei um pouco das minhas experiências. Eu acho que você me fala tanto e compartilha tanto comigo do quanto a hipnose pode nos ajudar. E tem tanta gente que não conhece, né? Eu mesma, que já fui hipnotizada por você, não conheço tanto quanto eu quero conhecer cada vez mais, então achei interessante de você trazer um pouquinho disso pra gente hoje. Não, sem dúvida, eu agradeço muito esse convite. Eu tenho certeza que muitas pessoas também vão se identificar com as histórias que eu vou contar aqui. Eu acho isso importante, né, para a gente falar que, né, apesar de eu, por exemplo, ser um especialista nessa área, tenho especialização em neurociência e comportamento, também muitas vezes me pego mais ansioso do que deveria. Então, apesar disso, eu tenho essas ferramentas para colocar a meu favor. A própria hipnose, a meditação mindfulness, que é muito interessante também para as pessoas que são ansiosas. E queria começar, né, se puder já falar sobre Claro, ansiedade, você fala o que você quiser. falar que a primeira coisa é que a ansiedade é algo natural, é algo inerente do ser humano. Então, faz parte da nossa vida, ela é saudável, isso é um recurso que nós, seres humanos, temos para fazer com que a gente se prepare para alguma situação que seja desafiadora. E pode ser desde fazer uma prova num concurso, uma prova, um teste de elenco, ou até mesmo um date, aquele. Você vai sair com a pessoa a primeira vez, sente né, aquela ansiedade, não sabe como é que vai ser, ou até mesmo alguma coisa desafiadora. Você fica ansiosa porque você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer algum procedimento que você não sabe como é que vai acontecer. Então, a ansiedade é algo natural do ser humano. O problema é quando a ansiedade ela se transforma num transtorno de ansiedade, que é quando essa Uhum. ansiedade começa a impactar na rotina da pessoa. Por exemplo, muitas pessoas durante a pandemia ficaram com medo, obviamente, e com razão, de se contaminar com coronavírus. Só que tem pessoas que não saíram de casa até hoje. Eu vi uma matéria semana passada de um rapaz aqui no Rio que até hoje ele não sai de casa por conta, né, de toda essa experiência traumática que a pandemia gerou nele. Então, a partir desse momento, quando você percebe que tem alguma disfuncionalidade, que você está sentindo que você está mais ansioso do que o normal, e os sintomas são parecidos, inclusive, com esses que eu falei, de coisas boas, inclusive. Você vai numa festa, vai encontrar um date, alguma coisa assim, você fica muitas vezes com as mãos suando frio, você tem palpitação, a sua pressão arterial aumenta. Então, quando esses sintomas são mais exagerados e começam a atrapalhar na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico, um psiquiatra, que vai ser a pessoa que vai te diagnosticar. Porque É. eu acho que muitas pessoas ficam equivocadas, assim, aí começam a procurar na internet, aí começam a fazer testes, tipo, Aí o Google dá aqueles 3 dias de vida. não dá 3 dias de vida, ou então assim, faça aqui um teste para ver se você tem um transtorno de ansiedade. Tudo bem, ali você pode até ter uma noção, mas você não está Eu sendo. nunca fiz teste assim, hein? Mas tem, pior que tem. E as Eu tô pessoas. falando, eu já fiz, óbvio. Já fez? Então, e muitas pessoas fazem, tipo, para tentar, enfim, se diagnosticar com algum tipo de problema, com algum tipo de transtorno. E obviamente É, você não é a melhor pessoa e nenhum teste vai te dizer se você tem algum transtorno ou não. Pode até dar uma indicação, mas quem vai fazer o diagnóstico preciso é um profissional de saúde, é o médico psiquiatra. E a partir daí tem coisas que são muito óbvias, né? Que vão aumentar a qualidade de vida da pessoa ansiosa,
fazer atividade física, dormir bem, fazer práticas de autocuidado, como meditação ou até mesmo auto-hipnose, que é o que eu gosto de ensinar para as pessoas, que a hipnose é um recurso, ela é uma ferramenta que você tem ao seu dispor. É como, assim, a ansiedade, vamos dizer que a ansiedade é como se fosse um dragão, que em algum momento vai aparecer na nossa vida que a gente vai ter que saber lidar com ela. A hipnose é como se fosse uma espada para você enfrentar esse dragão. Não é que com a hipnose o dragão não apareça, ele aparece, só que você tem uma arma para enfrentar ele. Então é um recurso que você aprende e utiliza a seu favor sempre que você precisar. E aí, vou Eu contar acho que o mais. importante é isso, a gente ter cada vez mais recursos, né? Porque ela não vai ser de Exatamente. uma hora para outra e a nossa vida não é linear, né? Cada hora a gente está sentindo de um jeito. Então, acho que a gente ter recursos de entender o que é melhor para cada um, o que funciona, né? Sim, exatamente. Eu, por exemplo, eu já passei por crises de ansiedade surfando. É uma coisa que eu nunca tinha assim, acontecido na minha vida. Já tem muito tempo isso, assim, tem mais de 10 anos, uns 15 anos provavelmente. E eu estar surfando e eu senti que o meu coração estava batendo mais forte que o normal, com taquicardia, me sentindo mal, achando que ia desmaiar dentro d'água. E eu estava tendo uma espécie de crise de ansiedade porque eu estava num período da minha vida que eu estava editando um filme de surf que eu fiz, eu estava virado, eu não dormia, eu ficava só editando, não comia direito. Então, depois de 3, 4 dias editando direto, quando eu fui surfar, o meu corpo reagiu dessa forma. Então, a gente tem que se entender, a gente tem que ter esse autoconhecimento. E para É porque eu explicar um. sinto que tem essa ansiedade. A minha experiência com a ansiedade eu comecei a perceber que eu convivia com uma ansiedade, porque até então eu conhecia essa ansiedade que muitas vezes é uma ansiedade boa, digamos assim. Eu não sou médica, então eu vou falar que tudo é minha experiência como leiga, né? Que é uma Sim, ansiedade mas. boa, que é aquela coisa que te deixa inquieto, mas é uma coisa é porque você tá animada para fazer tal coisa. Então você tá nervosa, mas ao mesmo tempo é uma ansiedade momentânea que é, ai meu Deus, tô ansiosa na expectativa de fazer tal Isso é coisa. bom, isso é bom. Isso é bom. Agora, o que eu comecei a sentir, e que aí eu procurei ajuda, comecei a fazer terapia e tudo mais, é quando é uma ansiedade que às vezes eu nem consigo diagnosticar quando eu perdi esse entendimento do. Esse Gente, mas eu tô equilíbrio. me sentindo ansiosa e eu não tenho uma prova difícil amanhã. Eu não tenho, que nem você surfando. Pô, eu surfo, eu sei que eu sei nadar. Eu sei que. Uhum. Por que eu tô me sentindo assim? E aí eu acho que o que as pessoas me mandam muitas mensagens falando é que o que mais agonia as pessoas, muitas vezes, é essa sensação de perda de controle. Que é uma Sim. sensação de. Peraí, o meu corpo tá mandando em mim, então eu não tenho nenhum motivo pra estar assim, eu não tenho nenhum motivo aparente, eu posso estar na minha casa num dia normal, e do nada eu tô me sentindo assim, aquilo vai me tirando do meu eixo. Isso Então acho pode que é acontecer mesmo. Pode isso que é acontecer o mesmo. pior, né? Sim, então, muitas vezes as pessoas sabem por que estão se sentindo ansiosas, né? Por exemplo, teve uma moça aqui que falou de fobia de avião, o meu caso, eu mesmo tinha fobia de avião, então, assim, eu sabia que em determinados momentos a minha ansiedade ia aumentar muito e chegava num nível muito exagerado. Nunca cheguei ao ponto de, tipo, sair de um voo, já quase pensei em sair uma vez, mas era tipo o limite do limite do aceitável. Eu não dormia, eu não comia no voo. Voos longos, voos para a Austrália, voos para o Tahiti. São voos que demoram para caramba. Eu ficava 2 dias sem comer e sem dormir direito porque eu só queria chegar no lugar. E aí foi aí que eu conheci a hipnose. Em 2010, numa viagem para Califórnia, eu peguei um livro que, assim, era um livro parecido até com o meu. Aham. Aquele que eu te dei, de auto-hipnose. E eu falei, cara, isso aqui é muito bom para ser verdade. Eu Aí sou. eu trazer ele aqui, tá vendo? Eu esqueci completamente, mas eu disse que eu ia trazer ele aqui pra mostrar. Não, tem ele aqui, cadê? Tá aqui no. Ah, óbvio, Tá aqui mostra atrás ele de aí. mim. Aqui. O Hipnose e Esse livro é muito Neurociência. bom, gente. E. Então, era um livro que nem esse. Porque você pegava, eu fui lendo, vi que tinha várias aplicações para hipnose, para ser gerenciador, que é uma das coisas que mais tem aplicação na parte clínica, gerenciamento de ansiedade, combater vícios, por exemplo, como o tabagismo. E eu peguei um desses protocolos para gerenciamento de ansiedade e adaptei para a fobia que eu tinha de avião. Eu comecei a fazer essa auto-hipnose, né? Me sugestionar como tem esses scripts, esses roteiros que tem no meu livro. Você grava com a sua própria Uhum. voz, você se escuta e você vê como você reage àquilo. Eu comecei a sugestionar que a minha perna esquerda, que é a minha perna dominante, não se mexeria mais. E eu comecei a perceber que eu não conseguia mexer minha perna. Eu falei, cara, não é possível. Como é que eu mesmo controlo assim minha perna? Eu sei que ela pode mexer, mas eu dei esse comando, agora ela não está funcionando, não está mexendo. Então isso me despertou um interesse muito grande.
Isso é Gente, o 2000. Thiago fez, eu não consegui abrir os olhos. Eu juro que eu meio que duvidava disso. Eu ficava, tá, gente, mas eu achava que a hipnose era meio que muito recreativa, assim, sabe? Sim, sim. Com você que eu conheci mais a fundo. Por isso que eu acho muito legal quando você fala sobre isso e expande esse conhecimento para todo mundo. Porque foi muito louco, a gente estava ali junto com os amigos e tudo mais. Tava eu, Débora, Ju Aham. Paiva. E aí, de repente, ó, já tem gente falando aqui, quero parar de fumar, quero não sei o quê. Tá, É, todo mundo. Gente, aí eu sento e aí Thiago vai me orientando, é, vai me vai conduzindo guiando. no processo. E de repente eu tava assim com o olho fechado e ele, agora abre o olho. Sabe aquela sensação quando você tá, tipo, dormindo, que você tá com tanto sono? Sabe criança, bebê, quando tá com muito sono, mas não quer admitir, que ele fecha o olho e não consegue abrir? Fica assim? É uma sonolência, Eu né? tava exatamente assim, eu ficava assim, ó. Que isso? Não consigo, é bizarro. E pra ver a capacidade, é numa Exatamente. brincadeira que você entende a capacidade que o nosso cérebro tem. Sim, exatamente. Eu gosto de fazer esses exemplos, né? Igual eu fiz com você, com a Ju lá, que ficou sem voz também, porque não é pra, tipo, olha que legal, ela ficou sem voz, ela não abre o olho, não, é pra vocês entenderem, né? Tipo, olha só, tipo, de uma forma tão simples, em minutos, você consegue modular partes do seu corpo de uma forma incrível que você nem era capaz de imaginar. E você pode utilizar esse recurso para fazer outras coisas que são realmente interessantes na sua vida, como, por exemplo, dormir melhor. Tem pessoas que são muito ansiosas e que não conseguem dormir, que com a auto-hipnose ela consegue fazer com que aquela parte do cérebro, que é o córtex cingulado posterior, uma parte que a gente chama de rede modo padrão, fica muito ativa em pessoas ansiosas. Com a hipnose é como se você travasse essa parte, você parasse e aí a pessoa conseguisse dormir por conta disso. A ansiedade é a mesma coisa. Falando dessa parte mais de neurociência, a gente consegue verificar, tem a parte do cérebro que é a amígdala, né, e o córtex cingulado anterior, principalmente, Uhum. ele começa a receber o GABA, que é um neurotransmissor que está relacionado ao relaxamento. Então, as pessoas que são mais hipnotizáveis, elas conseguem ter essa liberação de GABA no córtex cingulado anterior e a pessoa se desconecta do que está acontecendo à sua volta. Então, ela não se preocupa. E por isso que muitas pessoas fazem coisas que elas não fariam se elas não estivessem no estado hipnótico. Por exemplo, dando exemplo de hipnose de palco, eu sou uma pessoa tímida. Eu nunca, tipo, subiria num palco e começaria a dançar na frente de desconhecidos. Mas tem gente que faz isso através da hipnose porque ela perde aquele contexto da situação. Então, ela simplesmente segue aquela sugestão e faz. Isso pode ser muito útil para utilizar na parte clínica, para você se descondicionar daquela situação, né, de ansiedade exagerada, aumentada, e você quebra aquele ciclo, porque a pessoa ansiosa, ela tem aqueles sintomas né, naturais da ansiedade, aquela reação de luta e fuga, de palpitação, pressão arterial alta, mãos geladas, e aí isso reflete no pensamento. Então isso vira um ciclo interminável, é como se fosse uma bola de neve descendo uma montanha, ela só Sim. vai crescendo. E a hipnose trava, ela para, quebra esse ciclo e a pessoa consegue perceber que, por pior que seja a situação que ela esteja vivendo, o corpo dela não precisa reagir daquela forma. E isso é muito impressionante. Isso é que Mas faz aí, a hipnose tipo, você ser vai incrível. fazendo, você vai mudando, vai fazendo essas hipnoses como um tratamento mesmo até você estar melhor desses sintomas. É tipo isso? Porque, por exemplo, você faz a hipnose. Vou dar esse exemplo para as pessoas entenderem. Do olho. Eu não fiquei Aham. até hoje com dificuldade de abrir o olho, entendeu? No Não, momento que sim, terminou a sim, hipnose, eu tava de boa. Mas sim. é isso que eu queria entender, assim, até porque uma vez você disse que ia conseguir mudar o meu desejo Comer de o meu chocolate. vício de chocolate Eu também para eu tenho, eu gostar só de tenho esse alface vício. no lugar, Thiago. Você disse que ia fazer isso. Não, então, Então, acho que é isso, assim, como é que é feito isso? A gente vai fazendo, a pessoa faz um tratamento, e aí aos poucos aquele cérebro vai entendendo isso, vai mudando aquela forma de se comportar, é isso? Exatamente isso, porque muitas pessoas acreditam que hipnose é como se fosse um comprimido, né? Uma bala, assim, tipo, uma coisa que você insere uma vez no seu cérebro e reprograma a sua mente, você nunca mais vai ter aquele desafio de volta. E não é isso, é uma Seria habilidade. fácil Então, assim, né? Se fosse pô, se assim. fosse assim, não tinha problema nenhum. E outra coisa também que é importante é que ela é uma habilidade. Então, por exemplo, uma pessoa que foi diagnosticada com transtorno de ansiedade, sei lá, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ela não tem que fazer só auto-hipnose para condicionar, para gerenciar essa ansiedade dela, sem buscar ajuda médica. E aí, como eu falei, obviamente o médico vai avaliar a situação da pessoa, no caso, pode ser que recomende um ansiolítico, e vai falar isso tudo que eu já disse aqui em relação a boas práticas, porque É um a pessoa recurso, né? Não vai só o mindfulness que vai nem só tratar o uma remédio do depressão, uma médico. ansiedade.
E nem só remédio médico, não adianta a pessoa tomar um remédio, ela É dormir isso. mal, comer mal, ser sedentária e, enfim, só trabalhar o dia inteiro num ambiente estressante. Então, é uma combinação de coisas. Agora, a hipnose é muito útil como ferramenta para quebrar esse ciclo. Então, em vez de você, por exemplo, tomar, sei lá, um opioide, que aí no caso de dor crônica, eu tenho até uma live com o Dr. David Spiegel no meu podcast, que eu tenho gravado agora sobre neurociência e comportamento, saúde mental, Uhum. e ele é psiquiatra em Stanford e ele utiliza hipnose mais de 45 anos lá. Então, ele já atendeu mais de 7 mil pacientes com hipnose, só para você ter uma ideia. E ele Incrível. fala que muitas vezes as pessoas ficam tomando esses comprimidos e acabam não fazendo mais efeito. E nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 50 mil pessoas morrem por conta disso só nos Estados Unidos, porque os remédios são muito fortes. E a pessoa vai tomando, já chega uma hora que não faz mais efeito e ainda tem esse efeito colateral, né, drástico de levar a pessoa à morte. E com a hipnose Sim. isso não acontece. A pessoa consegue perceber se aquilo vai fazer efeito na hora, o quanto faz. Eu utilizo para quando eu tenho dor também. E serve tanto para dor crônica quanto para dor aguda. E aí, como Você você sabe que eu vi falou, um vídeo? Deve ter a ver com isso, aquela louca. Mas eu vi um vídeo que é muito legal, que é de um experimento feito onde eles colocam uma pessoa sentada, tipo, com as duas mãos encostadas assim na mesa, e aí colocam uma paredezinha assim, e a pessoa, na verdade, sim, sim, tira uma sim, dessa sim. mão e põe É uma aqui. mão de borracha, não, uma mão de borracha. O cara martela a mão e o cara sente, não é Não, isso? coloca Uma as mão duas mãos falsa. assim, tem a paredezinha, coloca a mão de borracha. Não, Uhum. não, Thiago, coloca as duas mãos assim, mas essa mão vai pro outro lado e a mão de borracha fica no lugar onde estava essa. Isso, exatamente, E exatamente. aí, ou seja, essa mão aqui tá esquecida, você não tá Sim. vendo, você só tá vendo a sua e a de borracha. E aí eles começam a fazer estímulos na sua mão e Aham. depois na mão de borracha. Até que não sei como, nosso cérebro entende que os estímulos É. estão sendo feitos não na sua mão, e sim na mão que você tá vendo, que é a mão de borracha. E aí o cara, tipo, dá uma Dá uma martelada. martelada leve, né? Dá uma Aham. martelada na mão, na sua mão, o cara não sente. E dá uma Sim. martelada na mão de borracha, o cara sente. Sim, Tipo. e a gente realmente sente isso porque o nosso cérebro se condicionou a acreditar que aquela mão falsa era a nossa mão naquele momento. E a hipnose Sim. é isso, ela vai fazer com que especificamente para ansiedade, durante aquele ciclo, né, de ansiedade aumentada, você consiga se colocar nesse estado e a partir daí você treinar essa habilidade. Eu quando comecei, como eu te falei, eu comecei para tratar essa fobia que eu tinha de avião e eu venci isso rapidamente, assim, com 2 meses eu já estava voando como se eu estivesse pegando o carro para Nossa, ir para praia, mas para ir você fez um surfar. intensivão. Então, eu sou muito focado, né? Eu foquei muito, eu percebi a melhora e comecei a me condicionar, a treinar muito para ter uma melhora, né? E foi sozinho, assim. Eu poderia ter feito psicoterapia, mas sozinho eu consegui isso. Então, tive essa melhora muito boa e depois comecei a aplicar para diversas outras coisas. Isso é que é legal, porque depois que você aprende, você consegue descobrir que você pode usar não só para aquela fobia que eu tinha de avião, mas para dormir melhor, para em algum momento de dor crônica, quando eu estava com uma dor no pescoço bizarra, porque eu fiquei muito tempo sentado, eu fiz Sim. auto-hipnose para dormir, por causa da dor, não só por causa do sono, Ensina mas pra para dormir. gente, Thiago, pelo amor de Deus, quanto tempo a gente precisa separar, assim, pra fazer? Por exemplo, uma É, pessoa que tá tendo uma crise de ansiedade, quanto tempo você acha legal uma 5 minutos. 5 minutos. Agora, para? 5 minutos. Outra coisa que é importante. Você É, sabe que muita gente que é ansiosa tem dificuldade de fazer meditação, né? Eu, sim, por exemplo, consigo fazer meditações guiadas. Muitas vezes a meditação, quando eu tô muito ansiosa, só meditação quero meditar, não adianta, porque só o fato de eu estar muito ansiosa e falar pra mim agora eu preciso ficar parada e já te escutando deixa essa mais música já não ansiosa. adianta. Já te deixa mais ansiosa ainda. Caraca, eu tenho que parar. Exatamente, eu preciso ou estar fazendo alguma coisa que eu gosto, tipo desenhando e coloco uma música relaxante, ou eu coloco uma meditação guiada que pelo menos eu tô ouvindo alguém falando alguma coisa. Fazer atividade física leve também ajuda bastante nesses momentos que você se sente que está um pouco mais ansiosa, né? Por exemplo, quando eu sinto que eu estou ficando um pouco mais ansioso, eu vou para academia, aí corro meia hora, eu faço algum exercício, enfim, porque isso ajuda Correr bastante. meia hora é atividade física leve? Pra mim, correr Ah, meia hora já era. não, Pra mim, atividade é porque. física leve era parar no lado da cama e fazer 5 abdominais, Pode ser Thiago. uma, A não, pode gente ser quer uma coisas caminhada, fáceis aqui. pode ser uma caminhada, não precisa correr não. Uma caminhada, qualquer exercício físico, sei lá, polichinelo, abdominal, algum exercício, alguma atividade física, porque o que acontece? A ansiedade, ela é ocasionada por uma reação que a gente chama de luta e fuga. A gente vê algum Aham. perigo, e esse perigo pode ser real, pode ser algo que a gente nem sabe, como você falou, as pessoas se sentem ansiosas, muitas vezes não sabem nem por quê
isso vai desencadear De neurotransmissores repente, é aí. algum padrão do cérebro, né? Que a gente nem Sim, identificou, mas o cérebro sim. identificou. Sim, Entendi. a gente chama isso de neurocepção, que é essa questão Uhum. do nosso cérebro estar sempre prestando atenção através dos sentidos à nossa volta, e a partir desse momento, né, ele se perceber algum perigo, ele pode acionar a amígdala, que é a parte do cérebro relacionada a essa reação de luta e fuga, que vai te preparar para lutar contra aquele objeto que está te desafiando para você fugir. E ainda tem outro ponto, porque você pode lutar, fugir ou congelar, que é o terceiro ponto, que muitas vezes quando você toma um susto ou acontece algo bizarramente na sua vida, né, você congela, você para, você não tem reação. Isso é, É muito uma, louco, né? é algo do Sempre nosso que a gente vive cérebro. situações assim, a gente nunca sabe como é que a gente vai reagir, né? Sim. É isso, ou briga, ou congela, ou. Ou luta. É Ou muito louco. luta, ou foge, ou congela. São essas três opções. E aí o que acontece? Você tem que agir no seu próprio corpo. Então, técnicas de respiração são muito úteis. Eu até gravei um workshop em maio, porque muitas pessoas estavam no Instagram pedindo técnicas de respiração saudável. E tem esse Uhum. equívoco de, quando eu estou ansioso é só fazer uma respiração profunda. E não é, isso é pior. Se você fizer uma respiração, Isso é né, pior? é pior. É pior, vai te gerar uma coisa chamada hipocapnia, que é a falta de dióxido de carbono no teu sangue. E o dióxido de carbono é fundamental para levar oxigênio para o corpo todo. Então, o que acontece? A Sim. pessoa está ansiosa. Aí fica inspirando e expirando com a mesma intensidade. Você está exalando o dióxido de carbono e vai fazer com que você tenha sintomas ainda aumentados, muitas vezes, da própria ansiedade. Você sente náuseas, você sente tremores, né, nos músculos, você sente, às vezes, visão turva. Então, assim, você tem muitas vezes sintomas relacionados à própria ansiedade, mas é por conta de uma respiração que não é normal. Isso pode É, acontecer, porque por exemplo. geralmente quem tem ansiedade não respira, né? Eu, por exemplo, agora que você falou, vamos falar de respiração, eu fiz. Porque eu tenho uma respiração curta, então às vezes eu tenho que. Eu tô quase colocando bilhetes pela casa. Respira, 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 pra eu lembrar. E Então, aí, e quando eu tem tô que muito respirar da ansiosa, forma certa. Não adianta só mas aí o respirar. que eu faço é geralmente aquelas respirações de tipo, respira 4 segundos, Isso é segura bom. Isso. 5, 5, 4 e 5. solta. Essas respirações são boas. O importante para todo mundo entender aqui é que a expiração tem que ser maior que a inspiração. A expiração tem que ser mais lenta. Por isso que, por exemplo, nessa que eu gosto muito, que é 5, 5, 5. Eu inspiro em 5 segundos, prendo em 5 e expiro em 5. Então, são 5 segundos inspirando e 10 sem inspirar. Você está fazendo com que haja dióxido de carbono na tua corrente sanguínea para que o oxigênio seja distribuído e o seu corpo trabalhe de uma forma correta. E a gente, Sim. de uma forma normal, a gente está sempre trabalhando com dois sistemas, que é o simpático e o parasimpático. Não sei se você já ouviu falar disso. O simpático Já. é o que leva essa ansiedade a ficar aumentada, como se estivesse sempre estressado. Por exemplo, quem vive num ambiente muito estressante de trabalho, são várias tarefas que tem que fazer, o cara não dorme direito porque tem que acordar cedo no dia seguinte. Então tem várias coisas que vão fazer com que esse sistema simpático fique muito ativo. E a gente Fique tem que ter. muito É, antipático. mais ou menos isso. Ele vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida horrível. Que bom que Causa eu até trouxe você para antipatia. falar com informações corretas, porque eu dou sempre uns exemplos, tipo, exemplos da minha vida, ou falo umas piadas ruins, Não, tá mas tudo isso é certo. bom, assim, o exemplo da vida é sempre bom, mas essas técnicas são importantes porque, por exemplo, numa crise de ansiedade não adianta você fazer auto-hipnose, por exemplo, porque a hipnose você precisa da sua cognição, seu cérebro trabalhando perfeitamente. A pessoa com ansiedade muito aumentada, ela não está pensando. Então, a melhor coisa para fazer são técnicas de respiração, tipo essas que eu vou falar para vocês, que são bem simples, e fazer atividade física leve, e, obviamente, se for uma crise de ansiedade, né, uma crise de pânico, procurar ajuda médica. E aí não importa, porque muitas vezes você vai chegar e não vai ter nada, como o próprio Marcelo Serrado já fiz live com ele que ele falou isso, que durante a pandemia ele teve uma crise de pânico, chegava no pronto-socorro e o médico fazia lá uma bateria de exames, via que não tinha nada e o cara falava, não, isso é só ansiedade. Pô, não é só ansiedade. A pessoa está passando por um problema, né? Um Eu passei por transtorno. isso. E Eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade, nem sabia como que era, então não tinha como entender o que eu estava passando.
E aí, do nada, assim, eu comecei a me sentir. Só que eu sempre tive meio que uma pressão baixa. Então, às vezes, sei lá, gravando novela de época na Globo no verão. Às vezes minha pressão Aquele baixava calor um pouco. Eu falava, agradável, né? Com gente, solzinho tranquilo, eu falava, 58 gente, você graus. não consegue um salzinho? Uma coisinha para aumentar a pressão. Então, quando eu comecei a sentir uns sintomas assim de pressão baixa, de. Eu não sabia se era enjoo, se era vontade no banheiro, se era quase desmaiando. É tudo ao A mesmo minha tempo. a única coisa que eu pensava era, eu tô, sei lá, com pressão baixa, vou botar um sal embaixo da língua. Eu botava sal, açúcar, nada adiantava. E aí eu fui pro hospital, eu falei, sei lá, tô tendo alguma coisa, eu tô desidratada, que eu quase não tomava água naquela época. E aí, foi a primeira vez que eu fui pro hospital, eles realmente viram que eu tava desidratada, então eu tomei um soro, melhorei. Uhum. Na segunda vez que isso aconteceu, eles falaram, não, você tá ótima, não aconteceu nada. Tá tudo bem. E E aí nem você falaram fica. que era ansiedade, eu fui pra casa. E depois você fica com aquela angústia, né? Será que eu vou ter isso de novo? Porque você não quer mais ter isso, é horrível, né? Eu E já, você não sabia por que que você teve, assim, por quê? É óbvio que depois você vai pra terapia, você vai entendendo, olha que você tava, que momento da sua vida você sim, tava. sim. Mas não foi pré-avisado, né? Então, assim, Então, dá medo. a gente não, então, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, a gente ter esses recursos é muito importante. Obviamente, se for algo muito, né, exagerado, você vai ter que ir no médico. Isso é o correto a ser feito. Vai no médico, lá você vai fazer uma bateria de exames. Você realmente pode estar tendo um infarto, você pode estar tendo, enfim, alguma condição mais grave e não vai ser uma respiração que vai te ajudar. Em outros É. momentos, eu me conheço, né? Então, tipo, eu sei quando eu preciso, por exemplo, eu sei que ir na academia e ficar meia hora na esteira correndo, eu vou voltar tranquilaço. É como se eu tivesse tomado um ansiolítico. Aí eu chego de noite, já tô com uma dorzinha porque eu corri, fiz alguma coisa, eu faço auto-hipnose e puf, apago. É isso, Não assim, é eu me possível. entendo, sabe? Tipo, e você vai aprendendo isso com o tempo, mas são mais de 10 anos já utilizando a hipnose. Agora, voltando na respiração. Uma coisa que é importante para fazer é uma técnica simples e que você faz por 1 minuto, 2 minutos, isso já equilibra de novo, né, o seu sistema de respiração mesmo, né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu estou sentado aqui agora. Quando a gente está sentado, isso muitas vezes faz, ainda mais quando a gente está falando, igual a gente está falando agora, que a nossa respiração fique um pouco mais rasa. Então a gente já não respira da forma adequada, porque estou sentado, estou falando. Então, assim, Eu na pode, vida. pode ser até que muitas vezes você se sinta até um pouco mais ansioso por conta de como você está fisicamente, né? De como você está naquele local. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, inspirar como se você estivesse sentindo o cheiro de uma flor. Aí você imagine a flor que você quiser, rosa, enfim, qualquer flor, e inspira tranquilamente, não, de forma lenta, né? Como se estivesse respirando e realmente gostando do cheiro daquela flor. E aí você para um pouquinho e você sopra como se estivesse soprando uma vela. Faz assim, ó. E até esvaziar os pulmões. E Mas mais, eu achei que era pra ser tipo, mais de leve, mas não, você é sem. mais. Então, aí você vai fazer assim, ó. Aí, esse full de soprar a vela, você continua até tirar o ar todo dos seus pulmões. Continua. Esvaziou, aí inspira de novo lentamente, como se estivesse sentindo o cheiro de uma flor. Aí você faz isso 30 segundos, 1 minuto, você já equilibra o seu reflexo respiratório, porque a gente vai perdendo isso com o tempo e vai fazer com que a gente tenha uma respiração excessiva ou hiperventilação. E vai dar E todos esses. segura quando respirar, ou Não precisa nem segurar. não Esse, esse, precisa. esse método não precisa. É só fazer assim, inspirar levemente, como se estivesse sentindo o cheiro de uma flor, e soprar como se estivesse soprando uma vela e soltar o ar todo dos pulmões. Faz isso durante 1 minuto, 2 minutos. Você vai ver que você já fica, cara, muito mais calmo e tranquilo. Você já está ativando o sistema parasimpático, que é o sistema que age depois do simpático. O simpático está lá dando alerta. Ó, tem perigo aqui, você tem que trabalhar, teu chefe está te cobrando isso, então a gente fica naquela loucura. Caramba, preciso fazer muitas coisas. Aí eu chego em Sim. casa, bato na cama e aí dá aquela relaxada, né? Parece que, tipo, porra, tudo fica muito mais calmo, tranquilo. É o parasimpático atuando. Então, essa respiração é um jeito de você fazer com que o parasimpático atue e você quebre esse ciclo de ansiedade. É uma técnica Sim. muito, muito eficiente, que vai ser muito melhor que a auto-hipnose, até uma meditação, num caso de ansiedade muito aumentada. Quando eu tava fazendo Danças Famosos, eu ficava assim, aqui um breve relato. Na primeira apresentação que eu fiz, antes de entrar no palco, eu mandei mensagem pra minha mãe, mandei mensagem pra Marcela, mandei mensagem pros meus amigos, e eu falava assim: eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida
toda. Porque todo mundo à minha volta falava, tipo, você já tá acostumado, já trabalha na TV, não vai É ser. outra Eu coisa, fazia, eu dançar é tô outra coisa. muito nervosa. A minha boca seca. Thiago, mas num nível que me deram. Não era glicerina, vaselina líquida pra eu passar na boca. Caraca, Porque dá eu, brilho eu na boca. chegava no ponto de, no meio das Cara, coreografias, tem uma coreografia que é da salsa, que ninguém percebeu, mas eu sabia, então eu dei zoom na hora, parei depois que eu vi o vídeo, tô eu lá assim, ó. Porque eu tinha que dançar, não sei o que, chegou uma hora que eu tinha que descolar a boca de tão ansiosa e nervosa trincado, que é eu maxilar ficava. Eu travado, né? falava, nesse dia, nessa primeira apresentação, eu lembro da sensação. Eu falava, gente, o que que tá acontecendo comigo? Eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida. Eu acho que eu vou vomitar. Ou eu vou então infartar aqui, não sei o que vai acontecer. Sim. De tipo, do pé, o pé naquele salto não parava. E aí eu comecei a fazer, antes das apresentações, aquela respiração que eu aprendi com Gisele Bündchen, aquela que eu vi um vídeo dela ensinando, que é aquela respiração que você inspira por uma Sim, narina, do yoga. Aham. solta pela outra, inspira por essa, solta por essa. E me ajudava muito, assim. Sim, Muito. é outra Como a técnica muito respiração boa. funciona. Sim, é outra técnica muito boa. E existem diversas, né? Essa que eu uso também bastante, essa 5-5-5, de inspirar em 5 segundos, prender por 5 e soltar em 5, também é muito boa para qualquer pessoa, né? Eu estou acostumado com essa, mas qualquer um que colocar isso em prática já vai se beneficiar. E aí isso vai variar essa questão do tempo. Tem gente que vai falar que é 6, 7, 8, enfim, 5-5-5. O que importa é que a inspiração seja menor que a expiração, porque dessa forma você vai fazer com que haja dióxido de carbono no teu corpo e que você tenha uma entrega de oxigênio tranquila para todas as partes do seu corpo, inclusive para o cérebro. O cérebro, quando está em hipocapnia, né, com falta de dióxido de carbono, cara, é um cérebro completamente diferente se você for ver a imagem de um normal e um com essa Uhum. respiração excessiva. Então, afeta não só o corpo, mas o cérebro também. E em relação à ansiedade, a hipnose é muito boa para isso, né? Uma ansiedade tipo, vou fazer uma prova, vou fazer um procedimento, vou pegar um avião e eu tenho medo. Você, por dois motivos, é muito bom. Primeiro, é no momento de você viajar, que você consegue quebrar aquele ciclo de ansiedade e ficar calmo. E uma outra coisa é você se preparar mentalmente através da hipnose para aquilo, que era o que eu fazia. Hum. Então, quando Sim. você já se visualiza fazendo qualquer coisa que seja desafiadora, mas você está calmo, tranquilo e seguro, é como se você estivesse indicando para o teu cérebro que aquilo não é mais um problema. E as Claro. técnicas, né, inclusive da TCC, né, da terapia cognitivo comportamental, muitas delas em relação a fobias, a esses medos exagerados, são técnicas expositivas, porque a gente nunca vai conseguir superar um medo fugindo dele, a gente tem que enfrentar o medo. Então, como eu falei, a hipnose é como se fosse a espada para você enfrentar o dragão. Você vai ter que enfrentar o dragão. Quanto mais você fugir, maior esse medo vai crescer no teu cérebro. Maiores vão ser as reações de medo mesmo, tipo barata. Tem gente que tem fobia de barata. Quanto mais a pessoa fugir da barata, maior vai ser esse medo. Ela tem que aos pouquinhos, tipo, viu Mas a tem barata medo ali. de como você vencer muito, né, Thiago? Por exemplo, aqui em casa, eu continuo com medo de barata e a Marcela mata. Então, mas e o dia que você estiver sozinha? O dia que eu estiver sozinha, aí ou eu fujo de casa, ou eu faço que nem a Aí, primeira noite que eu dormi no meu primeiro apartamento aqui no Rio de Janeiro. Eu fiquei com tanto medo que eu fiquei paralisada de medo, até o ponto que eu não aguentei de sono, paralisada de medo, e dormi. Acordei no dia seguinte, com a cama não tinha nem sido feita, sem lençol, sem nada assim, no meio da cama. cara, então, uma técnica para você enfrentar isso é quando você vê uma barata, pega alguma coisa e já taca alguma coisa em cima. E já tá bom, já é um passo. Aí você vai. Thiago, o problema, eu não acredito que a gente tá falando de barata aqui, mas eu preciso falar sobre isso. O problema é que barata, Thiago, é um bicho que ele não tem cerne, ele não tem Waze, ele não tem foco. Então, assim, Velho, você sim. vai chegar perto da barata e você não sabe se ela vai do nada abrir uma asa, que eu nunca entendi porque que alguma barata tem asa e voa, entendeu? Ou então se ela vai olhar pra você, ela não anda em linha reta. Ela anda assim, ó, entendeu? E É, aí você fica desesperada, porque ela não sabe pra onde a bicha vai, anda rápido não, ainda. mas fica numa distância que seja confortável para você, sei lá, uns 4, 5 metros, pega um chinelo, joga. Só de você Porra, quase fazer se isso, começa aí, eu preciso treinar minha mira. já. Ah, mas aí joga. Só de você não correr já tá bom, Vitória. Só de você não correr Não, eu não corro, não corro. Eu saio delicadamente para que ela não perceba a minha existência ali. Na verdade, às vezes eu fico de olho nela de longe, assim. Tipo, aí eu vou pegar um negocinho pra atacar. Enfim, porque se fugir, realmente maior vai ser esse medo. E serve para qualquer coisa. Por não, exemplo, o pessoas. maior vai ser esse medo que você não vai saber onde ela foi parar. Não, é por isso que é melhor você tentar acertar ela e matar logo.
É isso. Boa, combinado, combinado. Agora Então, é sério. turma, já entendemos como matar baratos, agora a gente vai falar sério. Quando a gente faz auto-hipnose, eu te levo para um local seguro. Qual é um local que você se sente calma, tranquila e segura, por exemplo? Fala aí, qualquer lugar. Você se sente bem. Aquele lugar eu me sinto bem. Pode ser até tua casa mesmo. Minha cama. Então, sua cama. Sabe que na sua cama, no seu quarto, você está calma, tranquila e segura. Então, o que a gente faz? Na hipnose, eu vou fazer com que você focalize a sua atenção. E hipnose é isso, nada mais do que uma atenção focada. E através desse hiperfoco que você consegue, através da hipnose, você consegue ter uma outra percepção daquela situação que você está vivenciando. Você tem uma flexibilidade cognitiva. Aquela barata que te dava um medo absurdo fora da hipnose, Sim. durante a hipnose eu consigo te mostrar que aquilo não precisa, você não precisa ter um medo exagerado daquilo. Então isso vai fazendo com que você consiga enfrentar esse medo até que ele desapareça. E foi dessa forma que eu consegui superar essa fobia que eu tinha de avião. E você pode utilizar isso para tudo. Né? Minha terapeuta já falou muito sobre isso para mim. Ela já fez algumas. Eu acho que é hipnose que ela já fez comigo. Pode ter sido. Que é muito isso, assim, de te levar para um lugar seguro e como isso traz um conforto, né? No coração da gente. A gente vai se sentindo mais calmo automaticamente, assim. Porque os desafios da vida a gente não consegue prever. Eu não sei o dia que, sei lá, tiver qualquer dificuldade que eu tenha na vida, eu não sei o dia que isso vai acontecer, qualquer problema. Mas eu sei que, ainda que aconteça alguma coisa ruim, eu sei como fazer com que meu corpo não reaja da pior forma possível. Eu consigo saber que eu consigo controlar meu próprio corpo. E você tendo essa ferramenta, você tendo essa habilidade, cara, assim, te deixa muito resiliente, deixa muito confiante para enfrentar diversas situações que uma pessoa que não tem essa habilidade não conseguiria enfrentar. Então, é por isso que a hipnose ajuda. Agora, outra coisa também que é importante falar, porque a gente fala hipnose, aí a gente associa a hipnose de palco, essa coisa que você falou de ficar com o olho colado, de sem voz, mas hipnose não é isso. A hipnose, na Associação Americana de Psicologia, eles têm essa definição que é um estado de atenção focada. É só isso, você foca tanto a sua atenção naquilo que eu estou dizendo, que você perde o contexto daquilo que está à sua volta e por conta disso você fica mais apto a responder as sugestões. Se eu chegar para você agora, Vitória, vou estalar meu dedo e sua voz some. Isso não vai acontecer. Mas se eu te guiar num processo e você focar a atenção na minha voz e te conduzir para que isso aconteça, isso pode provavelmente acontecer. Imagina você utilizar isso aí para tudo, Vitória, para qualquer coisa. Você pode se anestesiar. Mas aí, como é que a gente faz isso sozinho? Porque, por exemplo, quando você estava me guiando, foi muito fácil, assim, porque eu tinha alguém ali me guiando, é isso. Agora, sozinha, como é que a pessoa pode ir se acalmando sozinha e se levando para esse estado de auto-hipnose? Então, é aí que tá. Por isso que eu escrevi o livro. No meu livro tem várias aplicações lá. Você pode, para você ficar mais autoconfiante em caso de uma prova, de algum teste, para você gerenciar a sua ansiedade, dormir melhor, gerenciar a dor crônica. E no livro tem vários roteiros para você gravar na sua própria voz, com o seu celular, e botar com fone de ouvido e escutar aquilo. A partir dali, você vai começar a entender como o seu corpo está funcionando. E isso é também importante ser dito, que não funciona da mesma forma para todas as pessoas. Existe uma coisa chamada hipnotizabilidade, que é a capacidade das pessoas responderem a fenômenos hipnóticos. Por exemplo, você falou isso, né? Você é uma pessoa muito hipnotizável. Na minha pesquisa que eu fiz de hipnose para atuação, a maioria dos bons atores são muito hipnotizáveis. É bizarro isso, porque vocês têm uma capacidade de se desconectar de quem vocês são para dar vida para aquele personagem. Isso que faz a atuação ser boa. Porque imagina você ter que fingir uma pessoa que não tem nada a ver com você, sabe? Fica uma coisa caricata, fica ridículo. Então você tem que realmente suprimir a sua personalidade para dar vida pro personagem. Isso é incrível. Você tem que se embarcar nessa realidade, né? Isso não deixa de ser uma hipnose. Vocês fazem sempre que vão atuar uma auto-hipnose para vocês deixarem de ser quem vocês são para dar vida para aquele personagem. Então, 70% dentro da minha pesquisa dos atores são muito hipnotizáveis, sendo que na população em geral isso fica em torno de 15%. Ou seja, vocês têm muito mais esse poder do que uma pessoa normal. E aí eu preciso investigar mais. A gente usa muito isso, né? Então, preciso investigar mais se é porque vocês usam muito ou porque vocês realmente têm esse dom. Isso é um dom, você já nasce assim. Eu acho que é um pouco por necessidade do trabalho, sabia? Porque eu, por exemplo, comecei a fazer novela e eu sentia que
eu já tinha isso. Você tem todas as ferramentas para você atuar, então você estuda, você se prepara, você tem uma técnica, todo um embasamento. Só que quando você faz TV, por exemplo, ou enfim, quando você vai gravar qualquer cena, mas principalmente na TV, que a gente sabe, você sabe muito bem, como é corrido, gravando uma cena atrás da outra, e uma cena com cada emoção diferente que a outra, que você tem que dar um jeito É. de você descobrir um método que funciona para você conseguir deixar o seu cérebro focado só naquilo e não na pessoa que tá penteando o cabelo da outra ali atrás, não no diretor que tá fazendo um sinal pra luz, pra não sei o que, no cara do boom que tá segurando pra você, enquanto você tem que estar chorando dizendo que ama a pessoa que tá na sua frente. Então acho que no início, eu lembro que quando eu comecei a atuar, hoje eu tenho mais facilidade, quando eu comecei a atuar, fazer minha primeira novela, eu lembro que no início eu percebi que eu tinha que arrumar um método meu que funcionasse, uma maneira de eu entrar nesse estado E qual hipnótico, é o seu digamos assim. método? O que que você faz? Qual é Não a sua sei, técnica? até hoje não descobri. Não, eu acho que eu primeiro você precisa se conectar muito com a história, né? Porque eu amo viver outras histórias. Eu amo viver outras histórias. Então, no momento que você vai estudando esse personagem, você vai se preparando para que você não vai estudar o personagem, criar uma técnica e criar coisa somente no racional para só colocar em prática no emocional na hora de estar em cena. Então acho que Uhum. eu já vou criando um envolvimento emocional com o personagem, que nada mais é que isso pode, a gente, né, é feito de várias formas. Às vezes você tem um preparador que vai fazer atividades para você botar esse Uhum. racional para trás e explorar esse personagem, ou mesmo você estando criando aquele personagem na sua cabeça e tudo mais. Porque nada mais é do que do sentimento, né? Você se conectar com aquilo para depois conseguir. Mas música ajuda muito, é isso, né? Sim, sim. Música ajuda muito, a respiração ajuda muito. É, tem vários recursos que você pode utilizar a seu favor. Essa questão da música eu vejo muitos Mas eu atores acho, fazendo. inclusive, que a auto-hipnose pode me ajudar muito Não para pode? trabalhos futuros, para essa Sem dúvida. concentração, porque às vezes é difícil mesmo. Sem dúvida. Não, e não só no momento da atuação, mas também na hora de você compor o personagem. Quando eu estava trabalhando com o Marcelo, com o Cerrado, para ele fazer esse Moa, cara, ele assim, ele conseguiu, tipo, através da hipnose, criar nuances no personagem dele, tipo, descobrir coisas dentro do personagem dele que ele, assim, não tinha descoberto, tipo, coisas como é que era a mãe dele, ou o pai, a infância. Foram Sim. coisas que eu fui guiando ele através da auto-hipnose, ele foi sentindo aquilo, experimentando, ele hoje em dia, se ele precisar fazer alguma coisa relacionada a isso, ele já tem aquele recurso dentro dele porque ele já vivenciou. Então você consegue Incrível. construir esse personagem com mais profundidade. E obviamente, no momento de atuar, se você já tiver esses gatilhos, né, que a auto-hipnose Já. proporciona para você se desconectar de quem você é, você vai ter uma atuação pô, muito melhor, né, muito boa. É. É, E que e tem é tudo por a ver isso. com a ansiedade, né? Que é você também, além de estar conectado com o seu personagem, é você não deixar que aquele caos, que às vezes fica né? Você tá gravando uma cena muito íntima, por exemplo. Em volta fica aquele caos de set, né? Que é cada um Sim, fazendo uma coisa, 20 pessoas olhando. Então acho que é da concentração mesmo, né? isso que você falou também, porque tem uma hora que você tá rindo, outra hora sua mãe morreu, outra hora você vai. Tipo, sabe? Eu não sei como vocês conseguem, eu nunca conseguiria ser ator. Mas realmente Nossa. é uma habilidade incrível e vocês têm que estar focados o tempo inteiro, porque não é só aquela emoção que vocês precisam vivenciar e são emoções diferentes uma das outras. Vocês têm que fazer aquilo bem. Isso é que eu acho assim bizarro, porque Sim. eu consigo fingir, finge aí que você tá chorando. Eu finge que você tá rindo. Pô, tá feliz? Eu finjo. Agora, fazer isso bem e mostrar isso para milhões de pessoas, cara, é realmente uma habilidade incrível. Eu bato palma para vocês, porque acho que é um dom Hum. mesmo. Eu não conseguiria nem treinando, Ah, fazendo. então eu amo fazer. Eu, quando fico qualquer tempo sem trabalhar, eu já fico enlouquecida. Enlouquecida, porque eu sinto uma necessidade de viver outras vidas que não só a minha, sabe? E é muito louco, porque eu devo fazer uma auto-hipnose mesmo, porque eu me envolvo tanto com os meus personagens que é isso, a gente sente falta depois, a gente estuda muito esse personagem, né? Imagina assim, a gente grava 11 horas por dia, você Uhum. chega em casa, você ainda tem que estudar o texto para outro dia, então mais da metade do seu dia você tá vivendo ou pensando naquele personagem. É. Eu conheço atores que, poxa, acabava a cena, continuava com sotaque, ficava falando né, com os mesmos trejeitos, com os Eu, hábitos, quando fiz a assim. Kira, fiquei louca. Eu cheguei, então, Aí você depois de demora um pra tempo sair. tem aquele luto, né? É curioso isso. A Débora falou isso pra mim, que ela tem tipo, meio que um luto quando ela acaba um personagem ou outro, que ela fica tipo meio, caraca, o que aconteceu?
Eu acho, Tem. e a Débora é incrível também, ela é outra atriz, assim, bizarramente Ela é incrível. maravilhosa. E ela falou isso para mim. Então, essa habilidade que vocês têm na atuação, vocês podem utilizar, inclusive, para gerenciar a ansiedade, utilizar a hipnose para isso. Ah, preciso dormir Sim. melhor. Poxa, eu queria ter esse nível de hipnotizabilidade que vocês, geralmente, atores têm. A gente tem escalas para medir isso, né? Existe uma escala nos Estados Unidos de Stanford, existe outra em Harvard, existem outros aí pelo mundo, e a gente consegue medir o perfil de hipnotizabilidade da pessoa. Então, quanto mais alto esse perfil, melhor você consegue se gerenciar e utilizar a hipnose para sua vida. E serve para tudo, para focar mais, para procrastinar menos, para dormir melhor, para comer melhor. Por exemplo, você brincou com Pra o negócio de chocolate. procrastinar menos. Sim, sim. Existem roteiros, inclusive do próprio Dr. David, que é meu grande mentor lá de Stanford, que você consegue fazer um roteiro para fazer com que você se sinta motivado a fazer aquilo que você não quer fazer. Então é incrível, cara. Nossa! É uma Imagina eu ferramenta. acordando por lavar a louça. E, Adoro. e a mesma, Imagina. e a mesma coisa do chocolate, você ficou zoando, né? Ah, vou comer alface como se fosse Não, chocolate. isso pra mim é bizarro. Não, mas é que tá. Por exemplo, você viu o que eu fiz com a Débora? Que ela comeu berinjela como se fosse Nutella? Eu fui na casa Não, dela esse sábado eu não vi. agora. Aí tá no meu Instagram aí, depois você dá uma Eu vou olhada. ver. Aí, mas o que acontece? Não é assim que vai funcionar para a pessoa comer melhor, para ela alucinar e sentir o gosto. O que você vai fazer é fazer com que a pessoa entenda que muitas vezes aquele alimento que ela não gosta não é tão ruim assim. Ela passa a entender que ela precisa se alimentar melhor através desse processo da hipnose. Porque não são todas as pessoas que têm essa alucinação gustativa, né? Que a Débora teve. Ela comeu uma Maradona. Eu nunca tinha comido berinjela na vida, que ela falou, e ficou comendo sentindo gosto de Nutella. Ela, pô, gostosão. Não é possível. Eu A percebo gente que. precisa fazer isso. As pessoas podem marcar consulta com você? Eu acho que as Então, pessoas devem estar muito querendo marcar consulta com você. Então, é que tá, eu não gosto de falar que eu sou um hipnoterapeuta. Por exemplo, tem pessoas que utilizam isso na prática clínica, psicólogos, psiquiatras, porque são as Sim. pessoas sérias da área da saúde, mas eu me considero um professor de hipnose para você utilizar essa habilidade na sua vida. E sim, eu posso te ensinar, independente daquilo que você Então, está marcar uma vivenciando. aula, não uma consulta. Exatamente, é uma aula para você aprender essa habilidade, porque não é uma psicoterapia, porque tem esse problema também, né? Porque como existe o termo hipnoterapia, as pessoas acreditam Sim. que hipnose é uma terapia, mas não é, ela é só uma ferramenta que dentro do contexto clínico pode ser utilizada ou não. E aí vai depender do caso do paciente, da habilidade do próprio profissional, que infelizmente muitos ainda não sabem. Tem muito preconceito de psiquiatras, psicólogos, porque não fazem nem ideia do que se trata, né? E das pessoas também, né? Eu já ouvi muita gente falando, mas aí eu vou deixar a pessoa me guiar. E eu tenho medo dessas coisas, porque eu vou É, estar ali na mão de outra pessoa. nada a ver. Gente, quando o Thiago me hipnotizou, que eu não abri o olho, primeiro que assim, ele só conseguiu fazer com que eu não abrisse o olho porque eu aceitei e Exatamente. também queria aquilo. Então Sim, é isso, nada na nossa vida a gente consegue se a gente não tem vontade. Então exatamente. foi isso, eu tava aceitando aquela informação, porque eu não tava dormindo, eu lembro de tudo que ele falou, Sim, inclusive. O que deixa, o que para quem vivencia isso é mais louco ainda, porque você tá consciente, a pessoa tá falando com você que nem tá conversando aqui, como se eu tivesse de olho fechado. Ele vai falando, e você tá bom, você simplesmente vai se colocando naquele universo. Então, da mesma forma que se ele falar pra mim, se imagina agora na sua cama, que é o lugar seguro pra você, é uhum. o que alguma coisa, é como se fosse isso. Eu vou me imaginando na minha cama, eu vou imaginando que meu olho não abre mais, não abre mais. E aí você vai deixando seu cérebro acreditar naquilo, né? Sim, isso pode ser utilizado, agora você falando isso, né, do local seguro, eu lembrei também dessa aplicação da prática esportiva. Então, esporte é uma coisa muito boa para gerenciar a ansiedade também. Pessoas que fazem Sim. atividade física tendem a ser menos ansiosas. E a hipnose pode ser utilizada nesse caso também, de você se colocar no estado hipnótico e experienciar você fazendo uma atividade que você já fez, sentia muito prazer, hoje em dia você não sente tanto, para você ter motivação para fazer aquilo. Em 2014, a equipe de esqui dos Estados Unidos levou um psiquiatra que sabia fazer hipnose para fazer hipnose com os esquiadores. E eles melhoraram de resultado, assim, muito além, melhoraram muito em relação à Olimpíada de Inverno anterior. E essa Olimpíada foi na Rússia, num lugar onde não tinha muita neve. Incrível isso, né? Tipo, escolheram um lugar que tinha pouca neve. Então, Nossa, você não podia treinar muito, porque você ia gastando ali a neve ali da pista, né?
Então, cada um só tinha direito a uma prova uma ida de treino e outra ida já era valendo. E aí Uhum. o psiquiatra foi e pegou essas pessoas que já tinham feito o treino, fizeram ela reviver tudo aquilo através da auto-hipnose. Imagina que você está indo de novo, você está descendo agora a rampa, você está voando, agora você vai aterrissar. E é como se você estivesse fazendo muito mais voltas do que o seu concorrente. Então, assim, tipo, é meio que um doping mental, mas vale, tipo, né? Como é que você vai proibir a pessoa de pensar e executar alguma atividade através da imaginação? E aí Imagina! os resultados foram bem melhores do que da Olimpíada anterior. Então, assim, serve para tudo, né? Incrível. É Não, incrível, então serve. assim, nossas aulas, trocar o chocolate para alface, trabalhar a ansiedade. Pô, dormir é muito fácil, dormir é ridículo. Vitória, você que é muito hipnotizável, pô, se você pegasse um Red Pill agora, fosse pra cama, eu falasse 5 minutos pra você, você ia apagar, assim, tipo, sem dúvida. E por isso Durmo que, aí você falou sentada. da auto-hipnose. No meu livro você pode pegar esses roteiros e gravar com a própria voz, mas existem áudios que você pode escutar a pessoa e ir aprendendo todo aquele processo que você vai estar sendo guiado. Eu já sei Sim, tanto porque sou eu que faço, então eu já faço sozinho. Então não claro. preciso de ninguém me guiar, então é uma Não, mas habilidade. o seu livro é muito bom, porque ele explica muita coisa. Ele é muito importante, assim, para quem quer conhecer mais, para quem quer entender, para quem quer ter acesso nessas ferramentas. Sim, E no seu Instagram também você sempre posta coisa muito legal, né? eu comecei um podcast agora, foi mês passado, mês passado não, mentira, foi início desse mês. Eu tenho postado um episódio por semana, eu tenho entrevistado, como eu falei, psiquiatras, psicólogos, neurocientistas, Sim. para falar sobre saúde mental, não só sobre hipnose. Já entrevistei o Dr. Vitor Blasius, que é especialista em ajudar pessoas a se livrarem do alcoolismo. Já entrevistei o Dr. David Incrível. Spiegel, que é psiquiatra em Stanford, que ajuda pessoas com gerenciamento de ansiedade, dor crônica. Ele tem uma pesquisa incrível com mulheres com câncer de mama. Ele utilizou hipnose com essas mulheres, elas conseguiram sentir metade da dor do que com os remédios e elas ainda tiveram uma expectativa de vida de 18 meses a mais do que as mulheres que não fizeram hipnose. Nossa, tá vendo, gente? Vão lá no Instagram do Thiago. Tem muita informação. E Muita no informação. canal do YouTube também, porque é onde eu tenho postado esses conteúdos assim mais densos, né? Porque no Instagram eu falo coisas mais rápidas assim, né, para a pessoa ter uma ideia, Sim. mas não dá pra gente se aprofundar. Então eu criei esse podcast justamente para isso, para a pessoa que se interessar ir lá e entender mais a fundo do que se trata esse fenômeno, né, essa ferramenta que é a hipnose, né? E como você falou, você não está inconsciente, você não vai fazer nada que você não queira. Muita gente fala, pô, mas e se você morrer, eu vou ficar preso nesse estado porque você precisa me tirar, né? Tipo, a pessoa Tem gente que fala isso? tem gente que fala isso. E eu vou ficar presa nesse estado, tipo, como se fosse tipo um zumbi, você vai virar um zumbi se a pessoa não te tirar desse estado. Mas Com aí o olho outras. fechado pra sempre. Então, é que tá. Um outro exemplo simples que o Dr. David costuma dar é que a hipnose é como se fosse você estivesse assistindo um filme. Né? Você está ali vendo um filme, vendo uma novela, o que for. Você sabe que aquilo ali são atores, são atrizes, e, cara, você se emociona, você fica com raiva do vilão, você chora, você Exatamente ri, isso. e Esse é tudo exemplo é muito bom. mentira. Então, esse exemplo é perfeito, porque você foca tanto a sua atenção naquilo que está sendo apresentado para você, que você se envolve de tal forma que seu corpo responde a isso. E isso É, nada. você aceita aquilo como uma verdade momentânea. Exatamente, exatamente. Isso é uma sugestão. E é o que políticos fazem, pegam a nossa atenção e tentam modular a nossa percepção da realidade para mostrar que eles são os bonzinhos e que o adversário é errado. É o que a propaganda Sabemos, faz. sabemos bem. O marketing faz isso, né? Para você comprar um produto que você não precisa. Mas ele coloca tanto na sua cabeça que aquilo é útil, aquilo vai fazer falta na sua vida, que você sente aquele desejo naquele momento, você compra sem precisar. Então, assim, é bom até quem entende hipnose, entende até um pouco mais de como você responde a esses estímulos que muitas pessoas não sabem como reagir. Né? Então, Sim. a gente não nasce com o manual do cérebro, mas a hipnose é como se fosse uma ferramenta que gerasse um autoconhecimento e fizesse com que você pudesse entender como você se relaciona com o mundo à sua volta. Então, é incrível por conta disso. E se você quiser fazer aí um exercício para o pessoal ver como é que é a auto-hipnose, para gerenciar a ansiedade, a gente faz aí. Bora, Tem quero. 160 pessoas aqui. 15% são extremamente hipnotizáveis. Então, assim, eu tenho certeza que essas pessoas, se eu falar qualquer coisa, come a berinjela achando que é Nutella, vai funcionar também. Tem outros 15% já são pessoas que não respondem tão bem. A gente tem essa estatística. E a maior parte das pessoas são medianas, que respondem muito bem
as sugestões, mas não chega a ponto desse nível de, por exemplo, alucinar. Porque tem gente que consegue até ver coisas que não existem. A Thalita, né? Você não viu não o vídeo da Thalita, não? Não, a Thalita. Não, a gente precisa falar sobre isso. A Thalita foi bizarro. A Thalita alucina. Ela é muito Mas, hipnotizada. Thiago, como. Não, gente, pra quem não sabe do que a gente tá falando, é o seguinte: o Thiago, ele fez, por exemplo, essa hipnose comigo, que eu fechei o olho e não conseguia abrir o olho. Tipo, não é que eu não conseguia, o olho tava muito pesado, tipo, muita dificuldade Uhum. de abrir o olho. Só que ele fez uma hipnose na Thalita Yunan, que é nossa amiga e atriz também, que ela abriu o olho e viu uma pessoa que é amigo dela, viu outra pessoa naquela pessoa. Exatamente. E A aquilo pessoa. eu achei Não, bizarro. então, aí teve esse caso que ela viu o Maurinho em outra pessoa, e teve um outro caso que ela fala, e ela é muito hipnotizável, assim, e foi engraçado, porque ela chegou cheia de medo, né? Ela, pô, esse negócio aí, isso aqui, achou que não ia funcionar. Caramba, ela É, embarcou assim de uma forma tão fácil e tranquila, e ela falou: o que você gostaria de ver aqui agora? Um Minion. Eu fiz ela ver um Minion na mesa, assim, do lado da câmera. E ela falou: como é que você trouxe esse Minion aí, Thiago? E ela ficou vendo o Minion. Tipo, eu trouxe aí pra você ver. Ela, caraca, mas como assim tem um Minion aqui do lado da câmera? Tem isso. E ela consegue ver uma coisa que não existe, só pelo poder da sugestão. gente. E aí você vê, cara, se em poucos minutos você consegue gerar uma alucinação numa pessoa, imagina o quanto ela não pode utilizar esse recurso a favor dela. Ela é o tipo de pessoa que, por exemplo, se ela se treinasse, fosse no dentista, ela não precisava nem tomar anestesia. Provavelmente ela conseguiria anestesiar a própria boca, a região lá que ela precisasse fazer algum procedimento, e nem tomar anestesia. Tem pessoas que Incrível. têm essa habilidade. Eu não tenho, Eu porque eu não quero ver o sou. Minion também. Hã? Vamos Eu ver quero ver o Minion. se você faz parte desse Não, vamos espectro de começar baixando a hipnotização. ansiedade, que já tá ótimo, né? Ou ver o Minho, Leonardo DiCaprio. Eu fiz o Giovanni de Lorenzo, outro amigo meu, ator, também viu o Leonardo DiCaprio do meu lado. Não tinha ninguém. Isso é bom também. Cara, Mas, ó, vamos mostrar um pouquinho, então, como é que seria um bora? exercício para ansiedade? Vamos. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer com que a pessoa se sinta calma e tranquila e através de um exercício de respiração. Então, você pode respirar daquele jeito que eu te ensinei, ou você pode fazer você pode escolher essa respiração de sentir o cheiro como se fosse uma flor, ou você faz 5-5-5. O importante é que você faça com que a expiração seja maior que a inspiração. Tá. E aí, se quiser, pode fechar os olhos mesmo para você ficar mais concentrada na sua própria respiração do que nos seus estímulos visuais, né, que estão à sua volta. Aí você mantém esse foco na sua respiração e aí você se permite relaxar cada vez mais. Ficando cada vez mais relaxado e concentrado na minha voz, no momento que você respira. Algumas pessoas começam a sentir uma leveza, como se os músculos estivessem ficando cada vez mais frouxos, mais relaxados. E nesse momento, eu gostaria que você imaginasse uma luz ou uma aura, a cor que você quisesse, no topo da sua cabeça. Imagina essa luz ou essa aura descendo agora do topo da sua cabeça até a sua testa. E conforme ela vai passando do topo da sua cabeça até a sua testa, ela vai relaxando todos os músculos por onde ela passa. Você vai ficando cada vez mais relaxado e concentrado na minha voz, se sentindo cada vez melhor. E agora você permite que essa luz ela desça da sua testa e vá para os seus olhos. E você sente os seus olhos ficando cada vez mais pesados, relaxados, como você sentiu já da outra vez. Vai sentindo suas pálpebras se desligando, um relaxamento muito profundo, como se a sua cabeça estivesse agora completamente leve, relaxando todos os músculos da sua cabeça nesse momento, uma sensação de paz e bem-estar muito profunda. Se você quiser, você pode se permitir relaxar ainda mais, relaxando os músculos do seu pescoço, os seus ombros. Agora imagine todo o seu corpo envolto por essa luz. E essa luz é como se fosse um casulo de proteção, um local em que você se sente acolhida, calmo, tranquilo e seguro. E você consegue agora gerenciar toda a sua ansiedade. A sua ansiedade vai fluindo, vai saindo de todo o seu corpo. Você pode imaginar ela saindo dos seus dedos das mãos, dos dedos dos pés. Você vai se sentindo cada vez mais e mais leve. Agora, dentro desse casulo, dessa luz que te envolve, eu quero que você imagine uma tela mental, que você, dentro dessa tela, você imagine alguma coisa que possa estar te incomodando, alguma coisa que você queira mudar na sua vida, coloque dentro dessa tela.
E depois que você colocar qualquer tipo de desconforto ou situação ruim que está dentro dessa tela, você faz com que essa tela diminua. Ela vai diminuindo, 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 até que aquilo que te atormentava, aquilo que te causava algum mal, vai desaparecendo junto com essa tela. E simplesmente desaparece da sua vida de forma rápida e tranquila. Faça com que essa tela desapareça agora, diminua ela até desaparecer. Quando você fizer essa tela desaparecer, só faz um sim com a cabeça, sabendo que você se livrou de tudo aquilo que te gerava ansiedade ou qualquer tipo de desconforto no seu corpo. Diminui essa tela, fazendo com que ela fique cada vez menor até desaparecer. Você se sente cada vez mais calma e tranquila, muito leve. Algumas pessoas relatam que sentem como se estivessem flutuando dentro de uma banheira com água quente, completamente relaxado. Uma sensação de paz e tranquilidade que vai ficando cada vez maior. Já diminuiu essa tela, né? Já desapareceu. Você se sente muito bem nesse momento e você percebe que você consegue controlar a resposta do seu corpo a qualquer tipo de evento, simplesmente se colocando nesse estado e se permitindo se relaxar cada vez mais. E agora você vai gerenciar agora todo o seu foco e a sua atenção de novo nos músculos dos seus olhos. Vai trazer todo o foco e a sua atenção para os músculos dos seus olhos, fazendo com que eles se desliguem e gere aquela sensação de paz e tranquilidade. De um dia que você acordou cedo e não precisava ter acordado, você só queria ter ficado deitada na cama, sonolenta, com os olhos fechados, e você se permite agora desligar as suas pálpebras nesse momento, se sentindo cada vez melhor. E eu vou dar um comando agora, eu vou contar de 1 até 3 para você tentar abrir os olhos e não conseguir. Quanto mais você tenta, mais difícil fica, mas além disso, quanto mais difícil fica, mais relaxada você fica também, como se fosse um comando de tentar abrir o olho, não conseguir e ficar mais relaxada ainda, aprofundando esse relaxamento, aprofundando essa sensação de paz e tranquilidade. Quando eu contar até 3, eu vou falar para você tentar abrir os olhos e você não vai conseguir porque eles já estão completamente desligados nesse momento, tá bom? Vou contar até 3, você tenta abrir e não consegue. Quanto mais você tenta, mais difícil fica e mais relaxada e em paz você fica também. 1, 2, 3, pode tentar abrir e não consegue. Completamente desligados, é impossível abrir os olhos nesse momento. E quanto mais você tenta, mais difícil fica, mas mais relaxada você fica também. Você percebe que esse casulo à sua volta está completamente gerando paz, tranquilidade na sua vida. Você se sente cada vez melhor. Ó, quando eu contar até 3, você vai conseguir abrir os olhos, mantendo essa sensação de paz e tranquilidade, se sentindo cada vez melhor. 1, 2, 3, pode abrir os olhos agora, sentindo bem, calma, tranquilo, seguro. Ó, acho que eu não comecei a contar aqui não, mas acho que demorou, sei lá, uns 5, 6 minutos, sabe? Tipo, é muito rápido. Gente, é muito louco. É muito louco. E a sensação que você teve, assim, desse processo? Explica aí pro pessoal como é que é. Você tá concentrado, você tá ouvindo, você sentiu essa sensação de leveza e de relaxamento? Como é que foi? Cara, primeiro que o meu corpo tá mais quente. Tipo, eu tô sempre mão fria e tudo. Agora minhas mãos estão quentes, é como se estivesse fluindo a energia, Aham, sabe? É só como sim. se eu tivesse Equilibrada. reequilibrado as minhas energias, Aham, sabe? aham. E aí é muito louco, porque quando você falou pra eu abrir o olho e não conseguir ficar mais relaxada, eu achei muito engraçado. Eu comecei a ter muita vontade de rir, tipo, acho que Tipo, foi um bem-estar que sim, me deu muita vontade de rir, sabe? sim, Na sim. hora. Porque primeiro teve a coisa, não acredito que ele conseguiu de De novo, novo. sabe? É. E teve uma coisa que eu foquei muito, que eu não sei se eu fiz certo, que foi, quando você começou a fazer, vou dedurar a Marcela. A Marcela tá aqui no outro canto da sala. E ela tava cochichando. Eu falei, vai acabar com o meu momento aqui que tô fazendo minha hipnose pra relaxar. Ela tá cochichando, me atrapalhando. Aí quando você falou assim, coloca tudo que pode estar te incomodando nesse quadro, Né, eu nessa tela coloquei a mental. Marcela dentro daquela. Não, eu coloquei a Marcela, eu coloquei o cochicho dela, o barulho Aham. que tava longe. Mas sabe aquele Uhum. barulhinho quando tá longe, que não é um barulho Sim. muito grande, vai tá incomodando? Tipo Aham, uma aham. mosquinha, um negocinho que te Sim, sim. irrita. Eu coloquei e fui diminuindo junto.
Quando você falou agora, você tá toda relaxada, tudo, cara, eu só consegui ouvir você. Tipo, não incomodava mais. Sim. É, E eu achei isso incrível, aquela. não, esse tipo de sugestão a gente costuma até dar, assim, eu não fiz isso agora, mas isso geralmente a gente faz, tipo, principalmente no ambiente igual a gente fez lá na Flávia, né, que era uma festa na casa dela. Tipo, se você estiver escutando qualquer tipo de barulho, esse barulho te faz relaxar ainda mais, é porque, como eu achei que você estava aí Ah, sozinha, eu nem dei essa sugestão, mas como você não, já mas foi esperta de colocar esse sussurro dentro dessa tela, ele falou que é pra colocar o que tá me incomodando, eu já taquei ali. E, cara, e funciona muito, assim, é funciona bizarro. muito, porque é isso. E uma coisa que é muito interessante, que também eu linkei agora, vivendo isso com a atuação, que é muito louco, que eu já vou usar isso no meu próximo trabalho, que é, muitas vezes você tá com algum sentimento que você não tá conseguindo tirar ele Sim, do seu trabalho, ou que você não tá conseguindo focar, muitos preparadores falam, então usa isso. Se você não tá conseguindo se desfazer disso, usa isso a seu favor. sim. E foi meio que eu tentei fazer agora. Já que eu não tenho como. Tem um cochicho, mas ele tá me atrapalhando. Ao invés de eu ficar lutando contra ele, eu vou usar ele a meu favor. Eu pego ele, utilizo ele no meu trabalho aqui pra relaxar ainda mais. Muitas pessoas estão falando aqui que fizeram, tô relaxada, não sei o quê, tipo, eu senti também um relaxamento muito profundo. A Tânia tá falando que estava com a televisão ligada e nem a TV eu escutei. Então, tipo, tem algumas pessoas aqui que compartilharam É que. isso. E não é. E é isso. Tem todo o estudo. O que eu gosto de dizer para as pessoas é que tem todo o estudo, que é não vá fazer isso com um profissional que você não confie, porque o Thiago ele estuda isso há muitos anos. Mas também confie no seu potencial, é isso. Confie que você também pode estudar e fazer isso sozinho e conseguir. Sim. E isso é muito importante, falando agora do Setembro Amarelo, dessa situação que a gente está vivendo, porque, cara, a gente acabando de sair de uma pandemia que afetou o mundo de uma forma geral. Esse mês, especificamente, é um mês de conscientização de você, se estiver passando por alguma dificuldade, saber que você tem ferramentas para procurar para ter uma vida saudável, sabe? Ninguém precisa ter uma vida ruim porque você está condicionado a isso durante muitos anos. Eu, assim, para falar a verdade, eu enfrento desafios na minha vida desde que eu nasci. Eu nasci com fórceps, tive o parto, assim, muito maior, né? Muito mais prolongado do que deveria ter sido. Eu já fui atropelado de bicicleta, já fiquei inconsciente, quase morri. Então, assim, foram vários momentos da minha vida desafiadores que, em vez de eu ficar paralisado por isso, eu consegui ter essa resiliência de ir aprendendo com essas circunstâncias. E todo mundo que está ouvindo aí, não importa a situação que você esteja vivendo, eu sei que tem um caminho para você alcançar, tem recursos que você precisa aprender e que você pode buscar essa ajuda, você pode transformar a sua vida. Acho que essa é, assim, a life, né? Acho que o principal seria isso, porque a hipnose foi um recurso que eu aprendi ao acaso, que eu uso até hoje, ajuda as pessoas a trabalharem isso na vida delas. Eu tenho certeza que, assim, você não precisa ficar preso a um diagnóstico, preso a alguma situação, porque você já vive com isso há muitos anos. Você consegue mudar a Incrível. sua vida, que o poder está dentro de você. Está dentro de você com a hipnose. Eu só te guio, mas você tem esse poder de ter essa atenção focada. Então, cada um aqui tem esse poder também dentro de si e tem que explorar isso. E saber que, assim, precisando de ajuda, procure um médico, faça atividade física, aquelas coisas que a gente sempre fala, mas que parece que não são importantes, até que a gente realmente se sinta mais ansioso. E é isso. Acho que é importante que essa live fique salva, se você conseguir salvar, se não. Eu vou É um pouco. salvar e vou te convidar para colaborar. Eu tô calmíssima aqui, Thiago. Eu tô assim, Então, agora zen. imagina você utilizar isso sempre que precisar, em vez de usar um ansiolítico. Você não está gastando dinheiro, você não está tendo efeito colateral. Eu não estou falando aqui, não sou irresponsável de falar que isso é para substituir um remédio, né? Obviamente que Claro, não. médicos Mas, são. mas em combinação. Tanto que Ou, por psiquiatras. exemplo, quando alguém tá deixando de tomar um remédio, né? Exatamente, no E vai. desmame. No desmame, isso pode ajudar muito a pessoa a parar com o remédio porque ela já conseguiu gerenciar a vida de uma forma boa. Então é isso, sabe? Tipo, dor crônica, ansiedade, estresse, a hipnose é muito útil e infelizmente as pessoas não sabem utilizar. E dentro desse mês, que é o Setembro Amarelo, que está acabando, e as pessoas se conscientizam um pouco mais, eu acho que é uma ferramenta incrível que todo mundo deveria aprender melhor. E quem quiser aprender, pode me seguir aí no Instagram, pode mandar direct, eu respondo todo mundo. Tem todo, E compra o livro dele, que vai ajudar muito vocês. tem Ai, pessoas fiquei aqui que muito feliz. eu sei que me mandam direct lá e pode falar aqui, que eu respondo. Assim, às vezes eu tenho Sim. 15, 20 directs por dia, mas eu paro e respondo porque eu quero ajudar as pessoas.
Eu não respondo, não. Eu sou péssima mesmo. Eu sei. Às vezes Sou te mando péssima mensagem com no WhatsApp, você responder mensagem. demora um mês para Eu responder. sou péssima. Sou péssima. Eu vou fazer Mas é hipnose isso, a contigo gente pra você trata. responder meu Vamos pra. WhatsApp. A Vitória, quando você Mas é vê minha boa, eu mensagem, preciso fazer você não vai hipnose para responder os WhatsApps. ter a Então é isso. motivação. Mas, Thiago, de verdade, Eu que agradeço muito aí. obrigada pelo seu tempo, por dispor por, sabe, compartilhar esse seu conhecimento. Eu gosto muito de conversar com pessoas assim que viveram ou traumas ou vivenciaram uma situação difícil e descobriram uma forma de melhorar e compartilham isso com o mundo, né? A Max, que eu fiz a Aham. live na outra semana, ela descobriu o método dela também de momento de dor e dificuldade dela, e agora ela vendo que isso ajudou ela compartilha isso com o mundo. Acho que isso é a coisa mais bonita, assim, a gente ter um conhecimento ou descobrir uma coisa que nos ajuda e Sim. compartilhar isso para tentar ajudar outras pessoas. Então, parabéns e obrigada, viu? Pô, eu que agradeço aí pela oportunidade. Até Sempre que acabou minha precisar. luz no tempo no momento que eu me despedi. Pode... já foi combinado, né? A Marcela tá aí Foi pra pagar, combinado. ela tá aí. Então, eu que agradeço a Não, oportunidade. o negócio talvez tenha queimado, mas depois a gente resolve isso. Mas, Ti, obrigada, Brigadão. viu? Tá E bom. obrigada a todo mundo que acompanhou. Eu vou salvar a live, vou solicitar o Thiago também para compartilhar, para ficar no perfil dele. Qualquer dúvida, tirem com ele também. E revejam E a vamos live, fazer indiquem essa para live. vamos fazer para atuação, hein? Vamos fazer para atuação e gerenciando Vamos ansiedade. fazer. Cara, Vamos fazer sim. 20 minutos eu te ensino uma técnica que você vai fazer direto, igual a gente fez agora, só que você fazendo sozinho. Bora. Perfeito, combinado. Beleza, então, ô, Vitória, Obrigada. brigadão. Boa noite para Boa você, para noite, Marcela aí, gente. e boa noite para todo mundo que viu a Obrigada. gente. Tchau. Boa noite, Thiago. Beijo. Beijo.